Bom dia, amados. Hoje o tema da lição é um tema forte, um tema bem impressionante. Pedi para a amada botar aí o primeiro slide, né? Os 3 caminhos do diabo. Botei ali uma foto, né, de um cruzamento que eu imagino um motorista chegando naquele cruzamento ali, a escolha que ele tem que tomar, né? Dá para ver que não tem placa nenhuma em local nenhum ali, né? Se a pessoa não for ali com um GPS muito bom, ela tem uma chance enorme de errar o caminho. E nós vamos entender nessa manhã que o diabo, astutamente, quando Deus coloca um caminho para nós, e Deus ele é maravilhoso, que Ele sempre coloca uma única alternativa para nós, que Ele quer que a gente tenha 100% de acerto, entra o nosso adversário Satanás e coloca mais 3 caminhos, para que a gente tenha 75% de chance de errar. E nós vamos entender esses caminhos, quais são, como eles se abrem diante de nós, e temos que ficar atentos, se de repente não já caímos em algum desses caminhos, né? E é tempo de acertar. Próximo slide fala dos textos que vamos usar como referência para essa reflexão nesse domingo de manhã. O primeiro texto está em 1 João 2, versículo 16 e 17, que diz assim, ó: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O outro texto é em Tiago 1, 14 e 15, que diz assim, ó: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. E o último texto diz assim: são assim as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. No primeiro texto que nós lemos aí em cima, eu destaquei 3 partes que é interessante, que diz assim, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, vem do mundo. E amados, o que não vem de Deus, vem de quem? Esses são os 3 caminhos do diabo que nós vamos estar falando nessa manhã. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O próximo slide tem os pensamentos que eu gosto sempre de colocar para corroborar a linha de raciocínio que estaremos seguindo, né? E o primeiro slide, o primeiro texto, né, diz assim, né, de Eugir Girodo: concupiscência é desejar as coisas do mundo e, possuindo-as, permitir que elas ocupem e consumam o seu tempo e sua vida, tornando-se seu escravo. O outro pensamento diz assim, ó: o homem entrega-se ao mal na própria concupiscência. O prazer que nela encontra é a rede em que se deixa prender. E o último pensamento diz assim: não há quem seja mais desprezível do que aquele que cobiça, pois até a sua alma ele vende. Irmãos, estamos diante de uma realidade, e nós vamos ver aqui para frente, muito forte, que é que muitas vezes na vida nós não nos apercebemos que às vezes entramos por um caminho errado. É uma coisa interessante que quem pega a estrada para dirigir, existem situações que, se você não prestar atenção, você pega uma entrada errada e você só percebe isso às vezes quilômetros depois. E aí você se dá conta que não tem nenhum retorno por perto. Ali na entrada da Ilha do Governador é um fato muito interessante, né?
que ali, se você entrar a entrada, você não tem como retornar. Tu vai ter de parar em Irajá para conseguir fazer o retorno. Um pequeno descuido ali, se você dobrar a pista errada, você erra. Teve um pastor conhecido nosso, né, pastor Isaquiel Rosa, que uma vez ele errou 2 vezes, irmãos, ali em seguida. Ele errou a primeira vez, aí teve que ir a Irajá fazer o retorno e voltou, e quando pegou de novo a entrada da ilha, porque ali, tanto para um lado quanto para o outro, você erra. E a segunda vez que ele veio, ele pegou outra pista e errou de novo. E teve que ir a Irajá de novo para fazer a volta e acertar. O que eu quero dizer nessa manhã para nós é que quando nós erramos o caminho de Deus e entramos pelo caminho que Satanás coloca diante de nós, às vezes não tem como fazer um retorno e dá tempo de voltar e acertar as coisas na nossa vida. Damos sorte quando há tempo de retornar, mas muitas vezes não dá. O próximo slide traz definições para nós entendermos o que é concupiscência, soberba e cobiça. Concupiscência é um termo utilizado para designar a cobiça ou o forte desejo por bens materiais, assim como prazeres sexuais. Irmãos, não é errado ter bens materiais. Eu quero que os irmãos entendam isso. O errado é o forte desejo que se torna desenfreado em você alcançar aquilo e automaticamente você não vai medir esforços para conquistar aquilo. Muitas vezes prejudicando uma pessoa ou outra. Outro ponto interessante que tem que ser destacado, porque está nesse contexto do caminho do diabo, é a soberba. A soberba é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. É a arrogância, a altivez, a autoconfiança exagerada. Irmãos, autoconfiança também não é errado. Mas quando ela transcende um limite normal, aí ela já começa a ser um problema na nossa vida. Quantas vezes nós passamos por situações complicadas por causa da nossa soberba e da nossa arrogância? Às vezes não queremos ouvir uma sugestão de uma pessoa porque achamos que somos mais do que ela, e nesse afã de querer achar que é mais do que o outro, às vezes deixamos de receber de Deus uma orientação, porque achamos que daquela pessoa não poderia vir nada, né? Certa vez foram chamar um discípulo de Jesus, né? E quando falaram para ele, acho que achamos o mestre. E ele fala, pode vir coisa boa de Nazaré? Lembra desse texto, irmãos? E aí o discípulo vem e vê. Quando ele chega diante de Jesus, ele fica impressionado com aquilo que ele encontra. O problema da soberba é que muitas vezes ela julga o livro pela capa. A soberba faz a gente menosprezar, às vezes, uma orientação que Deus está nos dando. A Bíblia fala que a soberba precede a queda. E tem um exemplo claro na Bíblia que um profeta, ele foi repreendido por uma mula. Os irmãos lembram disso? A mula de Balaão. Ele não conseguia mais ouvir a Deus, e Deus teve que usar uma mula para falar com ele. De repente, às vezes Deus vai usar mula para falar com a gente, irmãos, porque a gente está soberbo. E Deus vai usar, às vezes, mulas para falar conosco. Temos que ficar atento nisso. E outro ponto é a cobiça. Cobiça, segundo o dicionário bíblico de Tindale, é o desejo de ter para si algo que pertence a outro. Anseio ou desejo apaixonado, ou seja, trata-se de um desejo desenfreado por possuir coisas, capaz de corromper até o nosso caráter. Irmãos, isso é sério, porque muitas vezes nós não percebemos que nós estamos cobiçando algo de uma outra pessoa. E Satanás, ele vai mostrar esses 3 caminhos. Nós vamos ver que ele vai pegar concupiscência, vai pegar soberba e vai pegar cobiça. O próximo slide fala uma coisa muito interessante. São reflexões. Você já caiu em alguma armadilha alguma vez? Eu acho que a maioria de nós aqui acho que tem alguma experiência para contar de alguma armadilha que armaram e você caiu.
Ou então você já caiu em algum golpe, né? Hoje é muito famoso o golpe, né? Dizem que sempre saem duas pessoas todo dia, né? O golpista e aquele que vai sofrer o golpe. Sempre, todo dia está saindo o golpista e aquele que vai receber um golpe. Já armaram alguma cilada para você? Alguma vez? Você já sentiu que alguém tentou armar uma cilada para você, mas pela misericórdia de Deus você conseguiu sair daquela situação assim, que você, graças a Deus, né? Você já conheceu alguma pessoa astuta? Graças a Deus aqui não tem isso, né, irmãos? Só lá para fora do Brasil, né? Graças a Deus não tem mais. E o que isso tem a ver, essas perguntas têm a ver? Bem, meus irmãos, tem a ver com o próximo slide que a gente vai estar vendo aqui. Deus te coloca um caminho para que você tenha 100% de chance de acertar. Deus sempre faz isso. O diabo coloca mais 3 caminhos para que você tenha 75% de chance de errar. Quando você não fica atento ao caminho que Deus está mostrando para você, você não fica prestando atenção, vai acontecer de Satanás colocar mais 3 opções no meio do caminho. E esses caminhos são colocados diante de nossos olhos para que passem a ser considerados opções de escolhas em nossa vida. Até então essas opções não existiam, mas de repente o diabo usa alguém que fala algo com você ou te mostra algo, e esse mostrar abre-se diante dos seus olhos outras alternativas. E essas alternativas não vieram de Deus. Essas alternativas foram astutamente colocadas por Satanás. São as astutas ciladas do diabo. Não bastam apenas serem ciladas. Elas têm que ser astutas. E você já imaginou? Uma cilada já é uma coisa complicada. Mas a Bíblia fala que a cilada do diabo é uma cilada astuta. Então, irmãos, é muito mais profundo do que a gente consegue imaginar. E nós vamos ver no próximo slide uma coisa muito interessante, que é para abrir bem os nossos olhos. Bem. Cilada é uma ação de ficar sorrateiramente escondido, esperando o inimigo para o atacar de surpresa. É uma armadilha, é um plano construído ardilosamente, feito com o objetivo de enganar. Irmãos, quando o diabo ele prepara um caminho para nós, foi astutamente planejado, ardilosamente estruturado. Ele ficou sorrateiramente escondido, olhando para você e calmamente observando qual o seu ponto mais vulnerável. Ele não tem pressa de atacar, irmãos. O nosso inimigo, ele não tem pressa. Ele não dorme, ele não se cansa. É um espírito. Ele fica calmamente analisando a mim e a você, ardilosamente, olhando. E aí então ele arma aquela cilada. Mas ele não arma só uma cilada, porque entra outro ponto aqui que é a astúcia, é a habilidade para enganar, iludir, para obter um fim de forma artificiosa, com o objetivo de conseguir o que deseja com sagacidade. A astúcia dele é tão grande, irmãos, que ele enganou anjos. Ele enganou anjos. A terça parte dos anjos caíram. Então você imagina um ser desse, tendo todo um cuidado de preparar uma cilada para você astutamente. Nós temos que ser mais humildes e reconhecer que o nosso adversário é astuto, é sagaz, e ele enganou anjo, que estavam vendo a glória de Deus e mesmo assim foram enganados. Quando uma cilada é preparada, irmãos, você pode perceber, principalmente nos sequestros que tem acontecido ultimamente, né? A pessoa ela fica estudando o hábito daquela pessoa por um tempo.
O caminho que ela vai, o caminho que ela volta, a hora que chega, a hora que sai, se passa em algum local no meio do caminho, qual o dia que ela tem um espaço melhor, se é segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, essa pessoa fica um tempo estudando, até que a cilada, ela é armada. E muitas vezes caímos como bobinhos, sabe por quê, irmãos? A grande maioria de nós não planeja nada. Ninguém aqui acho que faz plano de 5 anos, né? 10 anos. Se bobear, a maioria de nós não sabe nem o que vai fazer no almoço, não é verdade, irmãos? Vai chegar em casa, vai abrir a geladeira e ver o que tem, não é verdade? Vou ver o que eu vou fazer hoje, né? É a realidade da vida, irmãos. Só que o nosso adversário planeja tudo antecipadamente. Ele já sabe que você veio aqui hoje, que você está ouvindo essa lição, e ele já sabia da lição porque ele se move dos locais. E ele já está preparando uma astuta cilada para pegar a gente, irmãos. É a missão dele. E a Bíblia, e aqui é interessante, né, que o diabo só vai oferecer os seus 3 caminhos na área em que você estiver mais vulnerável naquele momento. Se você estiver forte numa área naquele momento, ele não vai te atacar naquela área. Ele vai te atacar na outra área que você está vulnerável. E ele não tem pressa para isso, irmãos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Porque às vezes nesse momento não está vulnerável em área nenhuma. Mas, irmãos, ninguém fica forte 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ele vai esperar um momento que você vai apresentar uma vulnerabilidade. E nesse momento é que Satanás então vai oferecer para você os seus 3 caminhos, que está dentro da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E nós vamos ver aqui um exemplo claro disso, que é no próximo slide. Os 3 caminhos diante de Eva. Irmãos, a Bíblia não diz quanto tempo levou para Adão e Eva cometerem o pecado. Mas a gente acredita que passou muito tempo. Muito tempo. Satanás ficou estudando, analisando, observando. Até que de repente, numa determinada situação, a Bíblia relata que a serpente chegou até Eva para começar aquele diálogo. Irmão, não converse com o diabo. Não converse com o diabo. Percebeu que é o diabo? Sai fora. Tu não vai sentir cheirinho de enxofre, nem vai ver rabinho, nem chifrinho não, tá, irmãos? Mas tu percebeu pela sagacidade, pela astúcia, que ali tem um capiroto, você se manda o mais rápido que pode. Porque um bicho que derrubou anjo, pode te derrubar. Não é verdade, irmãos? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Percebeu que a serpente trouxe uma linha de raciocínio para Eva, que até então ela nunca tinha imaginado. Essa linha de raciocínio que foi trazida a Eva, abriu a ela 3 caminhos. Preste atenção nos 3 caminhos. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, e agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e desejável para dar entendimento, soberba da vida. Você vai ser igual a Deus. Prestou atenção que o diabo, ele abriu uma opção e automaticamente 3 caminhos se abriram. E quando se abriu esses 3 caminhos, a Bíblia diz que Eva tomou do fruto, comeu e deu para o seu esposo, e ele comeu também. A sagacidade do nosso adversário é muito maior do que a gente pode imaginar, irmãos. É muito maior. E geralmente essas portas vão se abrir em uma conversa, em um diálogo. De repente você vai conversar com uma pessoa, falar com uma pessoa, e essa pessoa vai falar algo que vai chocar você e vai automaticamente abrir um leque na sua mente. Você, mas por que não? Por que não? O que tem de mais, na verdade? Lembra do nada a ver? Nada a ver, irmão. O nada a ver é uma coisa que abre uma porta tremenda, sabe, para o diabo. Porque qualquer argumento que você citar, o nada a ver derrube.
Você pode provar cientificamente o que for. A pessoa fala assim, ó, nada a ver, acabou. O embasamento dela não precisa de dados científicos, não precisa de nada. Ela só diz nada a ver, derruba tudo que você falou e iguala no mesmo nível, né? E ela só disse nada a ver. Ela não apresentou prova de nada, não apresentou coisa nenhuma, só disse nada a ver. O diabo fez assim com Eva. Quando ele começou, Deus falou, não, o dia que eu vou comer, eu vou morrer. Nada a ver, Eva, nada a ver. Você não vai morrer, não. Deus não quer que você seja igual a Ele. Deus não quer que você tenha a mesma inteligência que Ele, a mesma visão que Ele. Deus é egoísta. Deus é egoísta. E assim aquele pensamento brotou na cabeça de Eva e 3 caminhos foram abertos. Irmãos, eu não sei o que tem passado na sua cabeça, mas você tem que ficar atento. Se isso que está passando na sua cabeça não foi um dos caminhos que Satanás abriu. De repente ele abriu. E você pensa que isso aconteceu só com Eva, irmãos? Não. Satanás ele é tão astuto que ele foi tentar quem? Adivinha? Próximo slide. Jesus, irmãos, o próprio Jesus, Satanás foi tentar, irmão. Tamanha ousadia. Ele pensou que a astuta cilada dele ia pegar o mestre. Mas a Bíblia diz uma coisa interessante, olha o texto aí, ó. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus Cristo teve o que, irmãos? Fome. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Concupiscência da carne. Prestou atenção? Mesmo caminho? Só que dessa vez ele não atacou dos 3 ao mesmo tempo. Dependendo da estratégia, ele vai botar um caminho de cada vez na sua vida. E quando ele botou esse caminho diante de Jesus, Jesus falou que ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Derrubou bonito, né? Pensou que ele parou? Não, irmãos. Ele foi para outro caminho. Porque ele sempre vai tentar os 3 caminhos. E aí ele foi para a concupiscência dos olhos. Levou até o pináculo do templo e disse, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Irmãos, imagina a cena, Jesus Cristo estava lá no pináculo do templo, e ele se joga lá de cima. O que os olhos dos outros iam ver? Jesus Cristo descendo, plainando, né, irmãos? Pousando no meio daquela população. Concupiscência dos olhos. E Jesus Cristo fala para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Cai o segundo caminho de Satanás. Tu pensa que ele parou? Não. Ele coloca o terceiro. Ele mostrou os reinos da terra e disse assim, ó, tudo isso te darei, soberba da vida, se prostrado me adorares. E Jesus Cristo mais uma vez repreende a Satanás e ele vai embora. E vem os anjos do céu e servem a Jesus. Os 3 caminhos novamente são colocados. Entenda uma coisa, irmãos, na minha vida e na sua, Satanás sempre vai usar essa estratégia, porque ele sabe que ela é eficaz, que ela funciona, e muitas vezes ele não vai oferecer os 3 caminhos ao mesmo tempo. Ele vai esperar um momento de vulnerabilidade sua e minha, e vai naquele momento ver qual o melhor caminho a ser oferecido, e ele vai oferecer aquele caminho. Irmãos, se você não estiver firmado na rocha em Jesus Cristo, se você estiver com soberba no coração, você vai tomar o caminho errado. Por isso que a Bíblia fala, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Nunca deixe a soberba tomar conta da sua vida. Irmãos, você pode ser o cara naquele assunto, naquela área, mas o teu adversário, ele tem milhares de anos em estratégia de guerra. Ele já derrubou milhares de pessoas na história da humanidade. Você só é mais um na sequência dele para tentar derrubar. Você pode ter a comunhão que você tiver com Deus. Nunca baixe a guarda. Por isso que a Bíblia fala que você deve usar a armadura de Deus o tempo todo, para estar firme no dia mau. Porque esse dia, irmãos, se ainda não aconteceu, pode ficar preparado, esse dia vai chegar. Porque o nosso adversário, ele não vai desistir. O objetivo dele é te afastar do caminho do Senhor. Ele quer te tirar do caminho. Então, quando ele perceber que Deus vai abrir um caminho para você, ele vai tentar colocar outras opções para que você erre o caminho que Deus está colocando na tua vida.
E o próximo slide diz uma coisa interessante. Entenda uma coisa, nem sempre o diabo vai mostrar os 3 caminhos no mesmo momento. Algumas vezes ele vai mostrar um caminho por vez, como fez com Jesus Cristo. E ele sempre vai estar observando para ver qual a melhor opção de astutamente colocar um caminho diante de nossos olhos. Imagina a situação difícil desse rapaz que está nesse slide aí, né? Qual o caminho ele deve tomar? O da esquerda ou o da direita? Eu tenho uma coisa a dizer para os irmãos. Se esse rapaz que está aqui nessa foto, ele não consultou a Deus antes, não foi humilde e não percebeu qual o caminho que Deus já tinha mostrado para ele antes, ele provavelmente vai escolher o caminho errado. Muitas vezes na vida nós não percebemos o caminho que Deus está mostrando para nós, porque nós não percebemos às vezes os sinais que Deus tem dado. Irmãos, Deus sempre dá sinais. Deus sempre dá a mostra do que Ele quer para mim e para você. E uma das coisas é o seu coração. Tu vai sentir dentro de você qual é a atitude que é para tomar. Mas se você deixar a soberba falar, você vai ver que você vai escolher o caminho errado. Você vai sentir que Deus te aponta para mas a sua soberba e o seu orgulho vai te fazer tomar outra atitude. Porque tu vai achar que não, eu sei e é melhor fazer isso. O diabo ele vai trabalhar com o teu orgulho, com o teu ego, com a tua vaidade, para que você não observe o caminho de Jesus. Sabe por quê, irmãos? O caminho de Jesus ele é sempre humilde, manso e suave. O caminho de Jesus está sempre por esse lado. E o caminho do diabo geralmente está sempre por outro lado. Orgulho, vaidade, soberba e precipitação. Todas as vezes que você for colocado numa situação que você tem que tomar uma atitude imediata, sai fora. É um caminho do diabo que está se abrindo diante de você. Sabe aquele negócio? Tem que ser agora. Sai fora. Porque Deus sempre te dá tempo para você pensar. Você pega um episódio da Bíblia que foi interessante, que Deus tinha mandado um rei guerrear, né? Um juiz guerrear. E ele estava na dúvida e falou: Senhor, me dá um sinal. Eu vou botar um novelo na janela, e se o novelo ficar molhado, é sinal que o Senhor está comigo. E aí ele dormiu à noite, hoje de manhã o novelo estava molhado. Senhor, não fique chateado comigo, mas eu quero mais uma confirmação. Que o novelo agora fique seco. E na noite seguinte estava tudo molhado em volta e o novelo seco. Aí tu pensou que está assim, não, Senhor, eu quero mais um sinal. Que os inimigos tenham um sonho sonhando que eu vou ganhar a batalha. Olha a paciência de Deus, né, irmãos? Já tinha mostrado a primeira vez, mostrou a segunda vez, mostrou a terceira vez, porque Deus não tem pressa, irmãos. Deus quer que você acerte o caminho. Mas Satanás quer te acelerar, ele quer te apressar, ele quer dificultar a tua vida. Então, toda vez que você for pressionado a tomar uma atitude rápida, para e fala: deixa eu consultar o meu Deus. E você vai perceber a raiva da pessoa naquele momento. É sinal que era um caminho do diabo. Irmãos, Deus não quer que você erre. O próximo slide vai falar da concupiscência da carne. E olha que coisa interessante, é um texto da Bíblia. Ora, as obras da carne são manifestas. E quais elas são, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Quando você pega um caminho errado, você está se desviando cada vez mais do Senhor. E às vezes não tem retorno. Lembra que eu falei que às vezes tem estradas que não tem retorno? Tem pistas por aí, irmãos, que você errou, dificilmente tu consegue voltar. Não tem como voltar. É igual uma pessoa que sem querer pega uma estrada e entra numa favela, não é verdade, irmãos? Hoje em dia no Rio de Janeiro, né, tá complicado, né? A pessoa errou, GPS apontou para o local errado, a pessoa entrou naquele local e às vezes não tem mais volta.
Quando você erra o caminho de Deus, às vezes não tem como voltar. Por isso que nessa manhã Deus quer que você fique atento ao caminho que Deus está te mostrando. Deus sempre nos mostra um único caminho. Lembra que Jesus falou, eu sou o caminho? Mas o que o ditado popular fala? Todos os caminhos levam a Deus, não é verdade? A Bíblia diz que só um caminho leva a Deus. Mas as pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus. O que está acontecendo? Percebeu que outros caminhos foram abertos, prometendo chegar no mesmo local? Mas infelizmente não chega. Artimanha, astuta cilada do diabo. E o outro slide, irmãos, é interessante, é importante compreender. A concupiscência da carne diz respeito à desordem na área da comida, bebida, sexo, drogas e etc. São caminhos diferentes que Satanás vai tentar para abrir uma porta, um caminho diante de você. A concupiscência dos olhos diz respeito ao desregramento do ter, a procura descontrolada por bens materiais. A pessoa ela quer ter algo e ele estimula tanto aquilo que a pessoa não mede esforços para conseguir aquilo. E aí automaticamente ela entrou por um caminho que às vezes é sem volta. E aqui o último, a soberba da vida, está relacionado ao desejo desordenado do poder, de fama, do sucesso, da influência. Trata-se do orgulho, da vaidade e da soberba. Tem uma ilustração que eu achei interessante. A ilustração é o prego na parede. Achei muito interessante, que diz o seguinte, que um homem ele era muito pobre, e ele queria ser rico, e ele falou, olha, para ser rico, nem que eu tenho que fazer um pacto com o diabo eu faço. E aí o diabo apareceu para ele e falou, olha, eu vou te dar tudo o que você quiser, mas só tem um pacto que eu faço contigo. Tu tem que deixar um prego na parede da tua casa, e esse prego é meu. E aí ele pregou aquele prego na parede e a vida dele virou, né? Nossa, ficou rico da noite pro dia. Tinha lanchas e iates, comprou uma mansão e lá estava o prego na parede, que era o pacto que ele fez com o diabo. Num belo dia ele fez uma festança, a casa estava lotada, e de repente entrou um homem com um saco. Esse homem chegou naquele prego e pendurou uma carniça, cheio de bicho. O cheiro daquilo ali contaminou o ambiente todo. E aquele homem então foi lá para brigar com aquele homem que botou aquele saco. Ele falou, o prego é meu, lembra do pacto? Eu coloco nele o que eu quiser. Acabou com a festa, acabou com a vida daquele homem, e aquele homem começou a afundar vertiginosamente. O caminho que tinha se aberto para ele, lembra? Era só um prego. O que tem um prego, né, irmãos? Depois aquele prego teve um preço muito caro na vida daquele homem. A mesma coisa Satanás faz. Ele abre um caminho que às vezes parece, há caminhos que ao homem parece ser bom, lembra? Mas o fim deles são caminhos de morte. E para terminar, irmãos, é o último slide daqui, né? Você compreendeu o que são os 3 caminhos do diabo? Você conseguiu entender a sagacidade e a astúcia que esse caminho se apresenta? Você entendeu o que é a concupiscência da carne? Entendeu o que é a concupiscência dos olhos? Entendeu o que é a soberba da vida? Você entendeu que é na sua área mais vulnerável, que o diabo colocará uma astuta cilada para te derrubar? Irmãos, não é só uma cilada. É uma astuta cilada feita por um ser que é especialista em fazer ciladas. Nós temos que ser humildes o suficiente para reconhecer que sem Deus na nossa vida, nós não somos nada. Eu não sou melhor que ninguém. Deus somente está me usando como instrumento para poder trazer essa orientação para os amados. E eu espero que nessa manhã você saia daqui mais ligado do que você estava até então. Se a Bíblia diz assim, quando estou fraco, é que eu estou forte. E Paulo falou isso. Então, irmão, abra o teu olho. Quem está em pé, olhe, não caia. Que nessa manhã você possa
abrir os seus olhos, o seu entendimento, para que, se porventura você está vendo uma coisa diferente, peça a Deus para se mostrar se aquele caminho é o caminho que Ele mostrou para a tua vida, para que você não caia numa astuta cilada do diabo.